Como a fome era grande em Samaria, Acabe convocou Obadias, o responsável por seu palácio, homem que temia muito ao Senhor. Jezabel estava exterminando os profetas do Senhor. Por isso Obadias reuniu 100 profetas e os escondeu em 2 cavernas, 50 em uma, e lhes forneceu 50 em cada uma, e lhes forneceu comida e água. Certa vez, Acabe disse a Obadias: vamos a todas as fontes e vales do país. Talvez consigamos achar um pouco de capim para manter vivos os cavalos e as mulas, e assim não será preciso matar nenhum animal. Para isso, eles dividiram o território que iriam percorrer. Acabe foi numa direção e Obadias foi noutra. Quando Obadias estava a caminho, Elias o encontrou. Obadias o reconheceu, inclinou-se até ao chão e perguntou: és tu mesmo, meu senhor Elias? Sou, respondeu Elias. Vá dizer ao seu senhor que Elias está aqui. O que eu fiz de errado? Perguntou Obadias, para que entregues o teu servo Acabe para ser morto. Juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não há uma só nação ou reino aonde o rei, meu Senhor, não enviou alguém para procurar por ti. E sempre que uma nação ou reino afirmava que tu não estava lá, ele os fazia jurar que não conseguiriam encontrar-te. Mas agora me dizes para que eu vá até o meu Senhor. Elias está aqui. Não sei para onde o Espírito do Senhor poderá te levar quando eu te deixar. Se eu for dizer isso a Acabe e ele não te encontrar, certamente ele me matará. E eu, que sou teu servo, tenho adorado o Senhor desde a minha juventude. Por acaso não ouviste, meu Senhor, o que eu coloquei, que eu escondi os profetas do Senhor em 2 cavernas, 50 em cada uma, e os abasteci de comida e água? E agora me dizes: vá ao seu Senhor, Elias está aqui, com certeza ele vai me matar. Ok? Até aqui, vamos orar. Senhor nosso Deus, nós pedimos o perdão pelos nossos pecados, rogamos a Deus que o sangue de Jesus nos limpe do alto da nossa cabeça à planta dos nossos pés. Pedimos a Ti, ó Deus, que com o coração limpo a Sua palavra possa ser como uma flecha acertando a nossa alma, falando conosco. Ó Deus, pedimos a Ti que os nossos louvores continuem sendo aceitos pelo Senhor, e que nessa noite, ó Deus, esse culto seja para a glória do Teu santo nome. Que o Senhor, ó Deus, receba, ó Deus, o culto que a igreja te presta. Fala conosco por meio da Tua palavra, que é santa, que é verdadeira, que é fiel. Ó Deus, a Bíblia não contém a Tua palavra, a Bíblia é a Tua palavra. Ó Deus, por isso nós sabemos que todo o texto é inspirado, ó Deus, pelo Senhor, e apto para que haja correção, encorajamento, para que haja, Senhor Deus, bênção sobre as nossas vidas. Obrigado por tudo, nós só temos que Te agradecer, porque a Tua generosidade é muito grande, e o Senhor tem sido bondoso muito mais do que nós, humanos, merecemos. Obrigado, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Deixa eu então só explicar o contexto dessa história, mas hoje eu quero falar sobre o medo. Ok? Elias, ele era um homem de Deus, e Deus o chamou numa época em que Israel estava contaminado pela idolatria. Por isso Deus chamou Elias e disse para que Elias profetizasse. E Elias então, ele foi no meio da cidade, no meio da capital, e ele disse o seguinte: não vai chover por 3 anos. Ele profetizou isso, e o Senhor mandou com que ele saísse e se escondesse. Ele ficou então esses 3 anos num lugar chamado Sarepta. Era um lugar que tinha um riacho, e ele bebia água ali, e a Bíblia diz que Deus enviava comida para ele todos os dias, da seguinte forma: havia um corvo que trazia carne para ele, e ele era sustentado. Ele era um profeta de Deus, e ele ficou ali por 3 anos. Quando ele profetiza dessa forma, o rei, que era Acabe, e a sua esposa, que era Jezabel, eles procuraram Elias por
parte para matar ele, porque até então, na cabeça, não é, de Acabe e Jezabel, esse sofrimento, essa seca que estava fazendo com que animais morressem, a terra não produzia mais comida, na cabeça deles a culpa era de Elias. Eles não entendiam que, na verdade, só Deus poderia fazer uma coisa como essa. Elias era o profeta, ele simplesmente estava falando a palavra que Deus tinha dado a ele. Então, dessa forma, eles procuraram, né, matar o homem Elias. Aqui está uma coisa importante para a gente observar, porque muitas vezes as pessoas, elas tentam colocar a culpa em seres humanos, mas a verdade é que as coisas, elas só acontecem, no final de tudo, se Deus quiser, né? Se Deus permitir, se Deus estiver na situação. Então, nós nunca devemos colocar a culpa dos nossos problemas em pessoas. Por mais que de alguma forma pareça que uma pessoa está diretamente, frontalmente contra você, entenda uma coisa: se Deus é por nós, quem será contra nós? A Bíblia, ela vai nos ensinar que todas as lamentações que nós temos são frutos do nosso pecado. Está escrito em Lamentações 3,39. Do que se queixa o ser humano? O ser humano, ele fala coisas queixosas, por quê? Por causa dos seus próprios pecados. Então, até mesmo quando nós tentamos colocar a culpa em alguém, Deus se vira para nós e diz: você não está entendendo. Ainda que alguém esteja frontalmente contra você, isso no mínimo serve para que o seu coração seja transformado em alguma coisa que Deus quer lhe transformar. Então esse é o pecado de Adão, é o pecado de Eva, não é? Deus diz: Adão, você pecou, por que você está fugindo? Foi a mulher que o Senhor me deu, ela me ofereceu do fruto e eu comi. Eva diz: Deus diz, por que você comeu, Eva? Ela vai dizer: foi a serpente, foi o diabo, ele me tentou, e aí eu caí, e por isso eu comi do fruto. Então, é sempre essa tentativa de colocar em outra pessoa a culpa das coisas que nós vivemos. Então, o problema de Israel, a falta de água em Israel, era um juízo de Deus, porque Acabe e Jezabel, eles eram idólatras. Jezabel, inclusive, ela montou um templo em Jerusalém para o deus Baal, né? E tinha mais de 450 profetas que eram sustentados pelo governo. Israel, que foi um país que nasceu fruto da fé de Abraão, um país que foi estabelecido pelas leis de Deus, que desceu do Monte Sinai através de Moisés, um país que foi estabelecido na terra de Canaã, através do tempo em que Josué entrou juntamente com o povo. Então essa nação sempre foi uma nação que olhou para o Deus Todo-Poderoso. E aí sobem ao reinado, então, esse homem, Acabe, e a sua esposa, Jezabel, e eles simplesmente querem colocar outros deuses, como se o fato de Israel ser abençoado fosse por causa de outros deuses. De forma nenhuma, Deus Todo-Poderoso é quem te abençoar. E esse Deus que abençoa, ele também tira a bênção quando essas pessoas começam a dar glória e honra para outros deuses. Então Deus tirou prosperidade de Israel, tirou a água para que não houvesse mais a frutificação, para que os animais não tivessem que comer e beber, não davam conta de dar cria, para que eles pudessem ver então que só Deus, o Deus Todo-Poderoso, é que pode fazer essas coisas. Então, sempre lembre disso. Quando você começar a gloriar algo como se algo pudesse te abençoar, e você coloca este algo no lugar de Deus, Deus é capaz de fechar a fonte para que você veja que só Ele pode abrir os céus e fechar os céus, porque toda honra e toda glória pertence a Ele. Bom, Elias então, passado esses 3 anos, o Senhor mandou com que ele saísse de lá. Inclusive o lugar, o riacho que ele bebia água, secou. O Senhor falou com ele: está na hora de você sair. Ele saiu. Ele encontrou um homem que trabalhava para o rei Acabe. E a Bíblia diz que esse homem servia ao Deus Todo-Poderoso. Aqui tem uma grande lição. É possível você ser uma pessoa que serve a Deus e trabalhar para um homem idólatra, para um homem cruel, para um ímpio? Sim.
A Bíblia vai mostrar Daniel também trabalhando para o rei Nabucodonosor, né? Depois para o rei Dário. A Bíblia vai mostrar José trabalhando para o faraó, trabalhando antes para Potifar. Então você vai encontrar nas histórias bíblicas homens de Deus que trabalhavam para pessoas más e que foram pontes de Deus na vida dessas pessoas, não é? Porque você vê que Daniel, por exemplo, quando ele continua orando, e aí ele é jogado na cova dos leões, o rei gostava dele, né? Mesmo ele sendo um homem que cria em um Deus só. O rei nem quis jogar ele na fornalha, mas como o rei tinha assinado um decreto para não voltar atrás na palavra, ele então jogou Daniel, fez com que Daniel fosse jogado. Os leões não comeram Daniel. Quando Daniel saiu dali, o rei disse: vai ser assinado um decreto agora que só o Deus de Daniel pode ser adorado aqui na terra da Babilônia. Então você vai perceber que esses homens, eles foram pontes de Deus. Muitas pessoas têm esse tipo de pergunta. Eu vejo muita gente com esse tipo de pergunta, ou com esse tipo de dúvida, que será que eu tenho que sair de um lugar, de uma empresa, em alguma situação em que a pessoa que tem autoridade sobre mim é uma pessoa ímpia? A palavra é: não, você não deve sair. Inclusive, você sabe o que a Bíblia diz sobre casamento? Paulo, falando sobre casamento, em 1 Coríntios 7, ele diz assim: se a sua mulher, por exemplo, ela não for do Senhor, ela não entregou seu coração para Jesus, e você entregou o seu coração, o que você deve fazer? Não é? Sem palavra alguma, fazer com que essa pessoa seja ganha ao Senhor. O que isso quer dizer? Então, vamos lá, o cara, ele é um cristão e a sua esposa não é. Pelo seu comportamento, sem uso de palavras, sem uso de pressão, sem uso de situações, não é? Fica em silêncio. O seu comportamento pode fazer então com que a sua esposa venha para Cristo. Agora é óbvio, né, que essa situação deve se dar dentro de um limite, porque se houver violência doméstica constante, tem que haver separação. Se houver traição constante sem arrependimento, também deve haver separação, porque ninguém é obrigado a viver debaixo de tanta humilhação e de tanta coisa ruim. Mas o que eu estou dizendo é que o princípio de Jesus é esse: é perdoar, é você ganhar a pessoa sem o uso de palavras, é você então glorificar o nome de Deus com o seu comportamento, e sem nenhum tipo de pressão. Por isso que é muito errado, as pessoas às vezes elas querem falar de Deus para as outras e elas dizem assim: você não quer Deus, você vai para o inferno, tudo vai dar errado na sua vida. E essa não é a pregação do Evangelho, até porque a Bíblia ela vai dar a entender, de certa forma, que uma pessoa que não serve a Deus pode até ser, que ela seja mais bem-aventurada nessa terra, porque esse mundo anda na direção das trevas, e tudo que é das trevas, andando na mesma direção, tem a tendência de seguir o fluxo, e de subir. Então, uma pessoa que é contra, por exemplo, os valores da fé, o fato de se crer em Deus, essa pessoa vai na contramão, hoje em dia ela vai ser aplaudida, Se você for uma pessoa, por exemplo, que diz assim: não, todos os deuses existem, a gente tem que aceitar todos os deuses. Não, nós temos que respeitar a fé de cada um. Todavia, se alguém nos perguntar quantos deuses existem, a nossa posição é: só há um Deus verdadeiro. Nós não somos chamados para ser intolerantes, não, mas nós somos chamados para ter posicionamento. O nosso posicionamento é: só há um Deus verdadeiro, que é Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas se você for dizer que todos os deuses existem, nós temos que aceitar tudo, você vai ser aplaudido. Então, é uma coisa para a gente perceber. Então, eu poderia te dizer que, biblicamente, uma pessoa que não serve a Deus, ela tem mais chances de ser bem-aventurada nessa vida. Ela tem mais chances de ser aplaudida, mais chances de ter sucesso, ela tem mais chances de conquistar riqueza do que alguém que é cristão. Aí você vai dizer: então não vale a pena ser cristão. Se o seu padrão é vir para Jesus,
para ter dinheiro, para ser aplaudido, então você está no lugar errado, né? Porque a fé cristã é muito mais do que te dar dinheiro, que te dá aplausos, que te dá essas coisas. Isso que a Bíblia vai dizer, que vindo a Cristo, né, nós vamos morrer para nós mesmos, porque nós vamos tomar uma cruz para seguir a Jesus. E essa cruz é justamente esses desejos maus do nosso ego. São esses desejos que trazem destruição para a nossa própria alma e destruição para a alma das pessoas que estão à nossa volta. Então, Obadias trabalhava para Acabe. Obadias ele servia a Deus de tal forma que Acabe e Jezabel eles estavam matando os profetas de Deus. Sempre que eles achavam um, matava. Obadias foi lá e pegou 100 profetas de Deus e escondeu 50 em cada caverna e sustentou eles com comida e com água. Ele era um homem de Deus. Só para um tipo de curiosidade, esse Obadias aqui não é o Obadias que tem um livro na Bíblia, tá? No Antigo Testamento aqui tem um livro que chama Obadias. É um livro bem pequenininho, não é o mesmo Obadias, tá? Isso aqui é outro Obadias. Então esse Obadias, ele é um homem de Deus, que guardou profetas, que salvou a vida de pelo menos 100 pessoas. Quem que Elias encontra primeiro? Elias encontra Obadias. E o texto diz que quando Obadias vê Elias, ele abaixa a cabeça em sinal de respeito e pergunta: é o senhor mesmo, Elias? E Elias vai dizer: sim. Aqui você tem outro princípio, que é o princípio do respeito, né? da honra. Você percebe que ele tem um respeito por Elias, porque Elias é um profeta de Deus. Hoje em dia, no mundo que a gente vive, as pessoas elas não respeitam mais autoridades religiosas, porque as autoridades religiosas elas estão numa baita crise ética e moral, né? Cada dia que passa, as pessoas veem escândalos de autoridades religiosas, é uma crise ética e moral, então os religiosos eles são desrespeitados. Mas a verdade é que uma pessoa que é um ministro religioso, ele deve ser respeitado aonde ele vai, né? Aonde ele vai. E esse respeito ele era muito maior, né, nos anos que se passaram do que nos dias atuais, justamente por causa do número de escândalos. Assim como também a gente encontra no meio político, era para pessoas que representam o país serem muito mais respeitadas do que hoje em dia. Mas a crise ética e moral é tão grande que, na verdade, né, a maioria de nós temos o quê? Repulsa, nojo, raiva, não é verdade? Das pessoas que têm algum tipo de cargo político. Mas a gente percebe que Obadias, ele, né, mostrou respeito por Elias. Então, pode ser que a gente nunca saiba quem que é verdadeiramente de Deus ou quem que não é. Mas o interessante é que a gente sempre tenha no nosso coração esse princípio de entender como Paulo falou. Paulo falou sobre isso 2 vezes. Romanos 3 ele disse: Deus constitui as autoridades, né? Então Deus é quem coloca as pessoas nos lugares certos, Deus é quem levanta as pessoas. E ele vai dizer também em 1 Timóteo capítulo 2 que nós devemos orar pelas autoridades. E ele vai dizer uma coisa ainda mais interessante, tanto o nosso Senhor Jesus Cristo em Mateus 18, como o apóstolo Paulo em 2 Timóteo, no capítulo 4, ele vai dizer assim: com relação aos pastores, né, quando você for acusar um pastor de algum crime, delito, ético, moral, que ele está cometendo, você tem que ter pelo menos 2 ou 3 testemunhas que viram a participação desse homem cometendo esse pecado, esse crime, né, ou essa situação. Justamente por quê? Porque essa pessoa, né, ela está numa posição que ela pode naturalmente ser atacada, né, de forma indevida, para ser derrubada de forma que é ilegal, ilegítima, por assim dizer. Você vê que, né, Elias aqui está sendo perseguido, né? Então, se perseguição fosse prova de que o cara não é de Deus, então ninguém foi de Deus na Bíblia. Jesus vai dizer que todos os que quiserem seguir ele de verdade, né, Mateus 5, lá no versículo 12, vão passar por perseguições. Então a verdade é que quando uma pessoa estiver sendo perseguida, isso não prova que ela está errada.
Tá? Então, não existe esse negócio de uma pessoa que serve a Deus, ninguém pode falar dela, ninguém pode estar falando dela, porque se alguém estiver falando, então quer dizer que essa pessoa não é de Deus. Não tem como, não tem como. Se a pessoa estiver posicionada em fazer o que é a palavra de Deus, a Bíblia diz que ela vai padecer perseguição. O próprio Paulo vai dizer para Timóteo, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 12, diz assim: se você quiser seguir Jesus de verdade, você vai sofrer perseguição, não tem outro caminho. Quando você faz os negócios direito, vai ter perseguição. Então é por isso que muita gente larga a fé cristã, porque muita gente não quer padecer perseguição. E o apóstolo Paulo vai dizer em Gálatas a seguinte coisa, capítulo 1, versículo de número 11, ele vai dizer: se eu ainda estivesse preocupado com a opinião das pessoas, eu ainda não seria um servo de Cristo. Então não dá para servir a Jesus e se preocupar com a opinião de todo mundo, querer agradar todo mundo, estar bem na praça com todo mundo. Não tem jeito, não existe essa possibilidade. Então, a Bíblia nos chama para avaliar essas pessoas, no caso que Elias é uma autoridade, ele está sendo perseguido, o rei de Israel tem o nome dele para tudo quanto é lugar, como se ele fosse um marginal que está destruindo Israel. E ele é o profeta de Deus que simplesmente falou uma palavra que Deus tinha dado a ele: vai ficar sem chover até que eu volte a falar. E sumiu. Só isso que ele fez. Tá? Então a gente precisa entender isso. Então Obadias, ele mostra respeito por Elias. A gente precisa respeitar, então, as pessoas que servem a Deus, que representam a Deus, elas merecem respeito, porque a trajetória de alguém que serve a Deus de verdade, ela não é fácil, e ela se torna muito difícil, quando essa pessoa começa a ser perseguida pelos próprios irmãos da fé. Paulo vai dizer que ele foi perseguido pelos próprios irmãos da fé, e que isso trouxe para ele uma angústia sobremaneira. Ele ficou angustiado de uma maneira muito intensa. Por quê? Porque ele pensava que ao voltar para a igreja, pelo menos na igreja ele teria paz, e na igreja ele não teve paz, foi acusado até pelos irmãos. Então nós somos chamados a isso. Bom, aí acontece então aquilo que de fato é o nosso momento aqui, a palavra que eu quero deixar para os nossos corações nesse dia. O texto vai dizer o seguinte: Elias diz para Obadias: vá até Acabe, o seu senhor, porque você trabalha para ele, e diga: Elias está aqui. Acabe vai dizer assim: meu senhor Elias, por que tu vai fazer isso comigo? Porque eu sirvo a Deus desde que eu sou jovem. Desde que eu sou jovem eu procuro fazer as coisas corretas. Olha, Acabe andou para todo lado. Ele, quando não te encontrava, fazia as pessoas jurarem que se te encontrasse, iam matar você. Se eu for até Acabe e dizer: Elias está aqui, e se eu voltar, o senhor não estiver aqui, ele vai me matar. E aí o que acontece? O Obadias, ele entra em parafuso por causa do medo. O medo dominou Obadias, mesmo ele estando diante de Elias, que é o profeta de Deus, que foi enviado para esse tempo em Israel. Obadias sabia que Elias era o profeta de Deus para essa época, e é Elias que está falando com ele, mas ele está dominado pelo medo. Bom, agora eu quero que você entenda uma coisa: o medo nunca é bom. Nunca é bom. O medo é um sentimento paralisante. O medo é um sentimento que angustia. O medo é um sentimento que deprime. O medo é um sentimento que traz ansiedade. O medo é um sentimento que traz muitas preocupações e não te dá nenhuma ferramenta para você conseguir solucionar problemas. Há uma grande diferença entre medo e prudência. Talvez seja aí a grande situação em que muitas pessoas deixam o medo entrar no seu coração porque tem medo de não estarem sendo prudentes. Mas a palavra prudência, se você pesquisar ela no dicionário Aurélio, significa previsão. Ser prudente é você fazer uma previsão. Então, por exemplo, você sabe, entrou o mês de dezembro agora,
você vai fazer, por exemplo, uma previsão, né, do seu orçamento, para ver se você consegue fazer, né, algumas compras a mais para dar presentes para outras pessoas, porque o Natal está chegando. Você está sendo o quê? Prudente. Isso é o significado da palavra prudente. É você então ter uma pré-visão. Você então analisa algo antes de fazer. Para você ter uma ideia, eu achei muito interessante um cara, ele mexe com jogo, mas não é poker, é algum tipo de outro jogo. E ele estava dizendo assim, isso eu vi no Instagram por acaso, eu não mexo com nenhum tipo de jogo. Não acho que seja errado também, desde que isso não se torne um vício. Mas ele estava dizendo assim, uma pessoa que é amadora, ela simplesmente, né, ela aposta, por exemplo, R$700 e ela quer jogar o dado e ela quer que o dado caia naquilo que ela colocou lá. Ela quer que dê aquilo tanto. Por exemplo, quer que dá 10, 5, 5. Né? Isso é o que o amador faz. Ele quer pegar, acertar e ele quer ganhar, por exemplo, R$3.000 ali naquela jogada. Ele estava dizendo, isso é o que o amador faz. O profissional sempre trabalha com estatísticas. É por isso que você nunca vai encontrar um amador que consegue ganhar de um profissional, né, a médio ou a longo prazo num tipo de jogo. Porque um cara profissional, ele faz a previsão de forma estatística de quantas vezes os dados podem cair, né, naquilo ali. Então, assim, a mente desses caras é tão louca que, por exemplo, se tiver que cair 2 dados, 5, 5, cair o número 5 de um lado, 5 do outro, e tem que se jogar, né, por exemplo, 100 vezes aqueles dados durante um jogo, né? Aquele cara faz a previsão, no caso ele vai fazer uma previsão estatística de quantas vezes há a possibilidade de se cair 5 e 5. Então ele vai apostar o dinheiro dele com base em uma estatística. Ele não está se baseando somente no quê? No acaso. Ele não está se baseando somente na sorte ou no azar. E esse homem estava falando sobre isso, né? Que apostadores amadores, eles são inocentes, porque eles acham que tudo é sorte, azar, tudo é simplesmente uma coisa do acaso, e que isso não existe, né? E que a maioria das pessoas que ganham muito dinheiro, elas ganham totalmente embasada em estatísticas, são pessoas que são altamente inteligentes, capazes de mexer com essas probabilidades estatísticas. Entende? Então, isso, no sentido que eu estou dizendo aqui, é prudência, né? Então, um cara desse vai mexer com o jogo, né? Mas ele não vai mexer com o jogo com risco de perder a casa dele. Um amador vai, porque o amador ele entra lá, aposta 700, ganha 5.000. Aí ele vai apostar de novo, agora ele aposta 2.000. Aí ele vai ganhar 15. Aí ele vai colocar os 15 porque ele quer ganhar 50. Aí ele perde tudo. Né? Porque ele está sempre na base, achando que está na sorte ou no azar, isso ou aquilo. Né? E num jogo, nem sempre quem ganha muito dinheiro é ladrão. Pode ser uma pessoa que aplica estatisticamente, né, esses números e a possibilidade desses números caírem. Então isso é prudência. Deus nos chama para ser prudentes. Né? A Bíblia fala que a gente tem que ser astuto como a serpente e ser simples ou prudente como as pombas, né? Então sempre prestando bem atenção onde elas estão pisando. Você já viu como é difícil atropelar uma pomba? Eu não sei se você já atropelou. Eu já tentei várias, nunca consegui. Quando eu era garoto, eu lembro que eu ia no Parque Vaca Brava e a disputa minha com os amigos era quem conseguia dar uma bicuda numa pomba. E a gente corria atrás de pomba, ninguém nunca acertou uma pomba. Era difícil, porque o bicho parece que tem olho em todos os lugares, né? Quando você aproxima e você pensa que pegou, voou. Porque elas têm ali vamos dizer assim, essa prudência, esse tato aí, esse alerta, de uma forma muito bem posicionada. Bom, o medo, ele é uma coisa tão séria, mas tão séria, que hoje em dia as pessoas já sabem de alguma forma que o medo traz prejuízo, tanto para o corpo quanto para os sentimentos. Né?
Uma pessoa que vive à base do medo é uma pessoa que provavelmente ela vai estar desenvolvendo, né, sintomas psicossomáticos e vai entrar em algum tipo de crise, né, algum tipo de surto, de ansiedade, algum tipo de surto depressivo, porque o medo, quando ele é alimentado, ele só consegue causar isso. Sabe o que Jesus falou sobre o medo? Jesus, ele fala com João escreve um capítulo inteiro, 1 João 4, só falando do amor. Vai dizer, Deus é amor, nós temos que amar o próximo, porque Deus é amor. Ele vai dizer, Deus nos ama muito. E aí ele vai dizer o seguinte, não tem sentido de nós termos medo, porque Deus é amor. Porque o medo supõe castigo. Quem tem medo supõe que vai ser castigado. E aí ele vai dizer, quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Não entendeu ainda que Deus é amor e que está sempre nos segurando, sempre cuidando de nós, até nos momentos difíceis da nossa vida. Então o próprio João vai dizer que nós não temos motivo de ter medo nem nas situações mais difíceis da nossa vida, porque medo não faz nada de bom, não causa nada de bom, né, nas nossas vidas. E uma coisa que é muito importante, né, da gente saber, e hoje em dia, né, já se fala muito, e se fala de forma correta, sobre alimentação saudável e sobre prática de exercício físico. Uma terceira coisa que ainda não se fala muito, porque ainda se tem um pensamento juvenil sobre isso, é sobre a capacidade ou a qualidade do sono. As pessoas são meio juvenis, elas gostam de dizer assim, eu durmo 2 horas da manhã, acordo 5, sou trabalhador demais, eu faço as coisas, por isso que eu faço tudo. Mas não, olha, nada substitui, certo, você ter uma noite de sono que é reparadora. A maioria das pessoas que desenvolvem problemas emocionais, elas têm problema na questão do sono. Elas dormem mal, elas pulam o sono, coisas que adolescente gosta de fazer, que jovem gosta de fazer. Isso aí tem uma cobrança lá na frente. Lá na frente, né, vai ter que pagar um preço nisso aí, porque não tem como, sabe? O sono, ele é muito importante para o sistema imunológico. Ele é muito importante, por exemplo, para a regeneração muscular, né? O sono, ele é muito importante para todos os órgãos do corpo. Inclusive, se você for dentro do que hoje em dia já atestado, que uma pessoa precisa dormir pelo menos de 7 a 8 horas por dia, se você fizer os cálculos aí, você vai passar, né, quase 1/3 da sua vida dormindo, né? Isso quer dizer que se você viver, por exemplo, 60 anos, queira Deus que seja mais, você vai passar 20 anos dormindo, né? Se você fizer o cálculo. Então, assim, seria muito importante que as pessoas, elas investissem num bom colchão para dormir, investissem num bom travesseiro, investissem numa boa coberta, porque o sono realmente faz toda a diferença na vida de uma pessoa. E hoje em dia, né, nós vivemos uma época onde existe o uso desenfreado de muito medicamento para se dormir. Você percebe que muitas pessoas, elas simplesmente deixaram, né, de valorizar o sono e geralmente, quando vão dormir, são perturbados pelos medos da vida. As preocupações com, né, a família, as preocupações com dinheiro, as preocupações com trabalho, as preocupações com perseguições, né? As perseguições, assim, os problemas com um monte de coisa. E é muito interessante porque você vai ver quando Davi escreve o Salmo 91, quando ele fala sobre os ataques de Satanás, ele meio que coloca esses ataques de Satanás todos sendo à noite, né? Ele fala sobre a mortandade que assola, ele vai falar sobre a peste negra, né, que vem durante a noite. É engraçado que as pessoas, elas só têm, assim, medo, né, durante a noite. Assim, realmente é durante a noite que parece que Satanás mais ataca a mente das pessoas, né? Não ataca presencialmente, mas a mente do ser humano em si, ela é mais atacada à noite, não é? É à noite que as pessoas, elas têm sonhos ruins, que elas passam por pesadelos,
e coisas nesse sentido. Então, vai existir uma série de coisas para atrapalhar o seu sono. O medo vai ser uma delas. E nós, então, devemos lançar esse medo nosso diante de Jesus. O medo é uma carga pesada. É um fardo que a gente não deve carregar. O medo é a fé ao contrário. O medo é você ter fé que alguma coisa ruim vai te acontecer. O medo é isso. O medo é uma coisa que vai dominar você, e você vai fazer, tudo que você vai fazer na sua vida é para desviar, não é, desse resultado, né? No caso, medo de morrer, disso, daquilo. Tudo que você faz agora é para tentar se desviar, né, desse resultado do medo que você tem. Então você já não começa mais a viver com propósito, você já não vive mais pela palavra de Deus, você não vive mais pelos projetos que você tem, você vive para fugir dos medos que você tem, né? Então isso é uma coisa séria. Então o medo é uma carga pesada e a gente deve se lembrar das palavras de Jesus. Mateus 11:29 diz: vinde a mim todos vós, estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Darei a vocês um fardo leve e suave, porque eu sou manso e humilde de coração. Então, o medo precisa ser entregado diante de Jesus. E o medo é uma coisa que os homens da Bíblia passaram. Se você puder, pega a sua Bíblia e abra só um texto aí comigo, para você ver. 1 Samuel capítulo 21. Olha o medo que Davi teve. Davi foi um grande homem de Deus. 1 Samuel capítulo 21, verso 12. Nessa época que Davi teve que fugir de Israel. Moço, pega uma água, por favor. Essa aqui é de hoje. Davi teve que fugir de Israel porque Saul ameaçou matar ele. Saul era o rei nessa época, Israel. Davi foi para onde? Para a Filistéia. Ele foi procurar se refugiar lá na Filistéia. Ele pensou que o povo ia ter respeito por ele, porque ele matou Golias. Aí ele pensou: vou descer para a Filistéia, o povo vai me receber bem, porque eles vão achar, pô, o cara é um grande guerreiro. Aí o que acontece com ele? O rei olha e fala: foi esse que matou Golias, pega ele e mata. Olha o que Davi faz. 1 Samuel 21:12. Davi levou a sério aquelas palavras e ficou com muito medo de Aquis, o rei de Gate. Por isso, na presença deles, ele fingiu estar louco. Enquanto esteve com eles, agiu como um louco, riscando as portas da cidade e deixando escorrer saliva na sua barba. Olha o que um homem com medo faz. É Davi, um grande guerreiro. E quando ele entrava em Israel, a Bíblia diz que as mulheres começavam a gritar, né? Saul matou 1000, mas Davi matou milhares de milhares. Ele era um guerreiro aplaudido, não é? Porque ele realmente tinha destreza com a espada, com a arma. Ele era um de guerra, né? Davi realmente era um bom guerreiro, mas o medo fez com que ele se comportasse como louco para tentar salvar a própria vida. Ele ficou arranhando as portas da cidade e deixando saliva cair na barba. Olha que loucura! Imagine aí na sua mente Davi fazendo isso, sabe? A Bíblia diz que Davi tinha mais ou menos 1,70 m, diz que ele era de extrema boa aparência, era um garoto meio ruivo, ao que dá a entender. O que o texto bíblico indica, ele tinha traços bonitos, traços finos, assim como das mulheres, né? Porque as mulheres têm os traços mais finos. Ele era um homem, então, que tinha boa aparência, era um grande guerreiro, né? E ele está na porta da cidade, arranhando a porta, fingindo de louco, deixando cair saliva na barba, né? Davi passou por isso. Por causa do quê? Do medo, né? O medo faz com que as pessoas se tornem irracionais, né? O medo tira de nós a razão, certo? O medo faz com que a gente faça coisas que a gente nunca pensou que faria. O medo realmente faz com que a gente comece a fazer coisas que a gente nunca pensou que faria. Não foi isso que aconteceu com Pedro? Jesus diz: você vai me trair. Pedro falou: eu nunca vou te trair. Quando Jesus foi pego, os caras estavam batendo nele. Uma mulher, né? Era uma mulher normal, falou: você estava com ele, eu te vi andando com ele. Pedro falou: eu não, nunca andei com esse homem.
negou Jesus 3 vezes, por causa do quê? Do medo. 3 atitudes irracionais por causa do medo. O medo faz a gente tomar atitudes que a gente nunca pensou que tomaria. Nunca pensou. Por isso, sempre que o medo começar a bater na porta do seu coração, você coloca em oração e vai dizer: Jesus, pelo medo não. O Senhor não motiva ninguém pelo medo. O Senhor não fala com ninguém através do medo. Porque o medo supõe castigo. O Senhor é amor. A Bíblia vai dizer em Salmo 118, no versículo 8. A Bíblia vai dizer assim, ó: não tenha medo dos homens, nem mesmo dos príncipes da terra, nem mesmo dos homens que possuem carros, cavalos, que têm grande poder militar. Não tenha medo, porque o medo não vai te ajudar a vencer nenhuma batalha. O medo não vai fazer nada de bom para mim e para você. O medo é algo que tem que ser entregue em oração ao nosso Deus Todo-Poderoso. Você vai ver que Adão teve medo de Deus, não é? E por ter medo ele tentou fugir de Deus. Olha que atitude racional. Deus está em todos os lugares. E ele o que? Se escondeu atrás das árvores. Aí Deus aparecia todos os dias ao fim da tarde. E ele falou: Adão, e Adão escondido. E Deus: Adão, né? Esperando ele se manifestar. E ele escondido atrás de uma árvore. Uma atitude totalmente irracional. Você vê também o medo de Abraão, último exemplo. Abraão ficou com medo de morrer. Então, quando eles foram para o Egito, ele falou para a própria esposa: fala que você é minha irmã, fala que é minha irmã, porque se falar que você é minha esposa, eles vão me matar só para poder casar com você. Então ele entregou a própria esposa dele, porque aí o cara do Egito, lá, o faraó do Egito, pegou Sara para se casar com ela. Se não fosse Deus, que durante a noite Deus deu um sonho para esse faraó, que tinha um monte de praga caindo sobre o Egito, porque ele iria dormir com aquela mulher, que ela já era casada. E aí o faraó nunca encostou a mão nela e chegou para Abraão e disse: você é louco? Por que você não disse que você era casado? Eu nunca ia encostar a mão nessa mulher. Quase você amaldiçoa o reino do Egito inteiro por causa da sua covardia. O faraó falou desse jeito para ele. Então, por causa do medo, o pai da fé, né, quase entregou a sua própria esposa, que era ele e ela, sempre juntos, né? E a Bíblia diz que eles teriam um filho, ela estéril e ele lá, e eles teriam um filho na velhice. Então, para a gente perceber, pelo medo, né, grandes pessoas, grandes homens de Deus entraram nesse tipo de situação. Então, se a gente olhar para a palavra de Deus, o Senhor Deus sempre vai nos chamar para a coragem. Paulo vai dizer para Timóteo o seguinte: Timóteo, ele é um jovem pastor nessa época, né? Segundo a história, Timóteo tem mais ou menos 18 anos. Paulo coloca ele vai ser pastor na Galácia, né? Ele vai ser pastor de uma igreja. Paulo traz uma carta para ele de encorajamento, e Paulo vai escrever assim: Timóteo, não tenha medo se as pessoas disserem que você é jovem demais. Só continue sendo um exemplo no seu procedimento, na sua integridade, no amor. E ele vai dizer assim: Timóteo, não foi dado a você espírito de covardia. Você não precisa ter medo de nada nem de ninguém, porque Deus deu a você espírito de poder, espírito de equilíbrio e espírito de amor. 3 coisas que o Senhor então colocou sobre ele: espírito de poder, espírito de equilíbrio e espírito de amor. Então, o medo, ele vai trazer isso sobre nós: covardia. E esse é o grande ponto, porque se você for olhar em Apocalipse 22, quando tem uma lista das pessoas que não podem herdar o reino dos céus, a Bíblia diz que os covardes não herdarão o reino dos céus. Jesus, por exemplo, ele vai dizer assim: se você me nega aqui nessa terra, eu vou te negar quando você estiver na presença de meu Pai. Se você não tiver coragem de assumir que você ama Deus aqui nessa terra por covardia, por medo de não ser aceito, ou talvez lá no Oriente Médio, é mais pesado mesmo, pessoas, elas vão passar pela morte se elas falarem que são de Jesus. Mas nós não somos chamados a negar, nós somos chamados a confirmar a nossa fé. Então, o que o medo faz é gerar covardia.
o que o medo faz é sempre atrasar a vida de uma pessoa. Então, eu queria muito que nesse dia de hoje a gente fizesse uma oração para que, se tiver alguma área da nossa vida que está paralisada por causa do medo, sabe? Do medo de começar alguma coisa, do medo de dar continuidade em alguma coisa, do medo de ser mais ousado em alguma coisa, que o Senhor Deus possa arrancar esse medo de nós e nos dê essa coragem, né? Colocar esse grande amor no nosso coração para a gente vencer, porque nós não fomos chamados, né, para ficarmos aí sempre, sabe, se escondendo, sempre se desviando de situações como se as situações fossem maiores que Deus. Não, Deus é maior do que todas as situações e Ele está do nosso lado, né? E Ele deu coisas para mim e para você fazer, e a gente precisa fazer isso. Então, eu não sei, essa é a última parte, mas talvez o seu medo seja o que as pessoas pensam de você. Tem gente que não faz as coisas porque tem medo do que os outros vão pensar. Talvez o seu medo seja o de mostrar que você tem alguma fragilidade. Tem pessoas que se mostram muito fortes porque elas têm medo de mostrar alguma fragilidade e de começarem a ser, serem, eu não sei a palavra que usar, mas elas têm medo de começarem a serem muito frágeis, tem medo até dos outros ter dó. Tem gente que diz, eu não quero que ninguém tenha dó de mim. É verdade, a gente não quer que ninguém tenha dó de ninguém, mas você manifestar para alguém uma fraqueza que você tem, isso vai te ajudar muito. A Bíblia vai dizer, por exemplo, que um deve orar pelo outro, então você pode orar junto com outra pessoa, isso vai te fortalecer muitíssimo, né? Talvez o seu medo seja de ter uma fé em Jesus que seja mais convicta, porque você tem medo de não conseguir largar algumas coisas nesse mundo. Tem gente que diz assim, eu só não vou me comprometer tanto com Cristo porque eu acho que eu não consigo largar isso, sabe? É uma oração que a gente tem que fazer. Senhor, me ajuda a entender isso. É o Senhor que dá graça até para eu largar as coisas que são erradas. É a graça do Senhor que me tira desse desespero, desse medo de não conseguir. Então, eu não sei, existem 1001 medos, né? Se você for pegar um catálogo sobre fobias, existe medo de muitas coisas hoje em dia. Mas o que a gente precisa é estar, né, sem isso no coração. E isso só acontece quando o grande amor de Deus se manifesta. Então a minha oração essa noite para todos nós vai ser que o grande amor de Deus nos cubra de uma maneira que o medo seja desfeito, tá? Nunca deixe de fazer nada por causa do medo. Deus não fala com você através dos seus medos. Os seus medos só são bloqueios. Os seus medos podem até ser setas do diabo lançadas na sua mente para impedir você de fazer coisas para a glória de Deus, para que você seja abençoado. Amém? Você pode se colocar de pé comigo então para a gente orar? Obadias ele fez